Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com subrotinas. Na aula de hoje nós vamos aprender aquela que é a mais básica e essencial maneira de se organizar o seu código de maneira que ele fique mais legível, sem repetição e também garantir que ele possa ser reutilizado em outras situações ou em outros programas ou em outras partes do seu código, sem que você tenha que repetir trechos, né? Até agora todos os nossos programas tendem a ser muito simples, né? Você tem a função main, né? O método main ao iniciar o seu programa, ele executa o main do início ao fim e acabou, não tem mais nada no seu programa. Mas muitos programas se tornarão grandes e complexos o suficientes para que você precise fazer uma separação mais orgânica, né? E uma das maneiras de fazer isso, a primeira maneira de fazer isso é aprender sobre as subrotinas. Então, eu deixei um programa aqui vazio, né, para a gente começar, e eu vou criar uma situação para a gente entender a necessidade das subrotinas, ok? Então eu vou fazer um programa bem simples. Eu quero que ele faça três coisas: que ele exiba a hora atual do sistema em vermelho. Depois ele aguarde o usuário pressionar uma tecla. Então ele vai exibir uma mensagem para o usuário: pressione uma tecla, e vai aguardar, só que eu quero na cor padrão do sistema. E após o usuário pressionar uma tecla, ele vai novamente exibir a hora atual do sistema em vermelho. Ok? Vamos fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é exibir a hora do sistema. Ok? Date time, now. Vamos exibir ela long. Long time? Pode ser long time. Ok, só que eu quero que ela seja vermelha, né? Então eu vou ter que fazer um console for color red. E após exibir, eu preciso zerar, né, a cor, reset color. Ok? Então fiz a primeira parte. Na segunda parte, eu vou exibir para o usuário pressione uma tecla e vou fazer a leitura, ou vou aguardar que o usuário pressione essa tecla, e depois eu vou novamente exibir a hora do sistema em vermelho. Ok? Vamos ver se nosso programa está funcionando como a gente imaginou. .NET Run. Não, estou fora da pasta do projeto aqui, né? Aulas subrotina. Aula subrotinas. Agora sim. Vamos lá, ó. Ele exibiu a hora do sistema. Vocês podem ver que ele bate aqui, né? Hora do sistema atual. E pede para eu pressionar uma tecla. Quando eu pressiono uma tecla, ele faz novamente o mesmo trecho de código, né? Ou, aliás, um trecho de código semelhante, igual, e exibe novamente o horário. Bom, primeira coisa, né? Esse nosso programa, apesar de funcional, ele faz uma coisa que a gente deve procurar evitar sempre que programar. A gente deve evitar se repetir. Então perceba, eu tenho um trecho aqui de 3 linhas, que ele é exatamente igual a esse trecho de 3 linhas que acontece em outra parte do meu programa. Quando vocês tiverem esse tipo de comportamento, já imaginem que isso é um candidato para que você quebre esse trecho aqui no que a gente chama de subrotina. Tá? Então, o que
que é uma subrotina? Né? Primeiro a gente tem que entender o que é uma rotina. Né? Então a rotina é uma sequência de comandos. Okay? E o nosso programa, ele tem uma rotina principal, que é a rotina chamada main, okay? Que é principal em inglês. Então ela começa nessa abertura de chaves e termina quando essa chave é fechada. Tá? E tudo isso aqui é o nosso programa. Aqui dentro eu tenho várias chamadas de subrotina. Por exemplo, eu tenho uma chamada, a subrotina toLongTimeString, que vai pegar essa data atual do sistema e vai converter para um texto legível para o usuário. Eu tenho várias chamadas, a subrotina WriteLine, que recebe uma string e produz uma saída em tela com aquela string. Eu tenho diversas chamadas aqui. Eu tenho a chamada resetColor, que volta para a cor padrão. Eu tenho a chamada readKey, que espera uma tecla. Mas será que a gente não pode também criar as nossas próprias chamadas, né, as nossas próprias subrotinas que possam ser chamadas pelo nosso programa? Sim, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá? A maneira mais simples que a gente tem de fazer isso é vindo aqui dentro da classe do nosso programa, né? Então, antes de fechar a classe do nosso programa, e adicionando aqui novos conteúdos, novos membros, ok? E a gente quer aqui criar uma subrotina que faça este trecho aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vim logo depois do final da minha rotina main e vou abrir um espaço, percebo que é dentro da classe ainda, ó, da classe program, e aqui dentro eu vou criar uma subrotina. Tá? Então, eu vou começar usando a palavra static, tá? Porque eu não estou usando um objeto aqui, estou usando a classe program diretamente, tá? Não se preocupem com isso que eu falei, é mais uma teoria, não se preocupem. E vou usar aqui a palavra void. Já eu vou explicar para vocês por que vai void aqui. Por enquanto, só assume. E eu vou dar um nome para essa minha subrotina. Essa minha subrotina, eu posso chamar, por exemplo, de exibir hora atual. Você vai dar um nome que lembre sempre o máximo possível a função que este programa vai fazer, que essa subrotina vai fazer, ok? Então, no caso, eu quero que ele exiba a hora atual e é isso que eu a nomeei. E no final eu vou colocar um abre e fecha parênteses, que vocês já perceberam aqui, né, que toda chamada de subrotina acaba, de alguma maneira, tendo, né, aqui o abre e fecha parênteses. E logo depois disso, assim como no main, né, nós vamos ter um bloco delimitado entre chaves. Ok? Então, vou salvar aqui. E agora a gente tem aqui a interface aqui do VS Code está reclamando aqui, mas agora está certinho. Só sair e entrei de novo. Agora você tem um bloco chamado exibir hora atual, que vai fazer alguma coisa que eu ainda não disse o que. Então, a gente já sabe como exibir a hora atual, né? É esse trecho aqui. Então, eu vou copiar ele daqui e vou colar ele aqui. O que acontece aqui? Ó? Agora, eu tenho um trecho de programa que faz essa sequência de código aqui e ela tem um nome chamado exibir hora atual. E ela está, vou fechar aqui para a gente ver, dentro de program. E foi o nome padrão que já veio no template aqui do .NET. Então agora eu tenho main e eu tenho exibir hora atual. E eu não quero mais isso aqui tudo. Eu quero fazer referência a esse bloco que está aqui embaixo.
Eu quero que ele execute isso aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem duas maneiras de fazer. Primeiro, exatamente como a gente fazia aqui, ó, aonde ele está e qual é o nome da chamada. Então, no nosso caso aqui vai ser program. Percebam que ele até já mostra para mim as opções. Tem aqui o main e tem aqui o exibir hora atual. Eu vou usar ele. Ó. Igualzinho a gente chama aqui, ó, ou aqui. Tá? E vou salvar. Isso aqui, por si só, não teria muito sentido, né? Muito mais sentido faz eu também fazer a mesma chamada aqui embaixo. Então, olha agora como nosso programa ficou mais legível, não? O meu próprio código em português está explicando o que a minha aplicação faz. Quando você vê isso, você tem uma ideia de como um nativo que fala inglês nativamente lê os nossos códigos, né? Os próprios códigos da linguagem. E é assim que a gente gostaria que fosse. É óbvio que não vai ser em português, com exceção daqueles trechos que a gente mesmo criar, né? Então, como é que vai funcionar aqui, né? Primeiro eu vou rodar esse programa para vocês verem que ele funciona normalmente, tá? Que não tem nenhum problema. E depois eu vou... Ok, viram? Funciona normalmente. Agora eu vou depurar esse programa, tá? Para a gente ver a sua execução passo a passo, tá? Então eu vou parar aqui, colocar um ponto de parada bem no início e vamos ver como funciona, tá? Eu já fiz a configuração prévia aqui do nosso depurador. Se você ainda não sabe fazer, a gente tem um vídeo no canal explicando como fazer depuração. Assistam, é bem importante. E vamos ver. Nosso programa deve parar aqui na linha 8, assim que ele começar a executar. Ok, parou aqui na linha 8. Então vamos ver. Se eu mandar ele executar o próximo código, não, eu vou colocar aqui no terminal para a gente ver o que está acontecendo. O próximo código é este, exibir hora atual. Eu vou usar a opção aqui, step over, para que ele execute esse comando inteiramente. Percebam que ele executou? Agora eu vou executar o writeLine, executar o read key, ele está esperando aqui eu pressionar. Eu vou pressionar. E agora, para vocês verem como funciona, eu vou entrar dentro do exibir hora atual. Então eu não vou dar o step over, eu vou dar o step into, que eu quero que ele entre. Então ele entrou para cá, e agora eu posso dar o step over para executar um passo por vez. Então ele mudou a cor vai mudar a cor para vermelho, vai exibir a data e depois vai voltar a cor e depois vai voltar para onde foi chamado e continuar o programa, ok? E aí terminou. Ele fez isso 2 vezes. Na primeira a gente não acompanhou o passo a passo, mas na segunda a gente acompanhou o passo a passo. Então, assim você pode usar, né, as subrotinas para organizar melhor o seu código e não repetir trechos de código. Okay? Por que eu não devo repetir trechos de código? Que se em algum momento você tiver que dar uma manutenção, pode ser que em algum momento você mude um para vermelho e esqueça de mudar o outro e fique amarelo, por exemplo. O seu programa vai ficar inconsistente e pode gerar erros bem difíceis de encontrar. Se você tiver as duas situações no mesmo local e eu quiser mudar isso aqui, por exemplo, para amarelo e rodar novamente, vocês vão perceber que ele vai mudar para todas as execuções e não só para uma, tá? Então ele vai mudar nos 2 pontos, apesar de eu só ter mudado uma linha do meu código. Isso é muito desejável. Percebam, ficou amarelo aqui, não sei se vocês conseguem ver o amarelo. Agora eu vou pressionar uma tecla, ficou amarelo na segunda parte também. Ó. E eu só mudei
uma única linha de código. Eu só tenho um momento no meu programa onde o amarelo é citado. E antes eu tinha duas, eu podia esquecer, ter mudado em uma e não mudado na outra. Ok? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente cria subrotinas. Ok? Maravilha. Outra razão que a gente pode criar subrotinas é para isolar a responsabilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas linhas de comando que fazem basicamente uma coisa só, que é aguardar o usuário pressionar uma tecla. Ok? Pode ser que você ache muita responsabilidade para este bloco do teu programa controlar como deve ser o aguardar o usuário. Tá? Nesse caso, aguardar o usuário é muito simples, mas digamos que você tem uma lógica toda intrincada para, se ele não pressionar nada por 30 segundos, você vai andar do mesmo jeito, por exemplo. Né? Tudo isso aqui poderia necessitar de várias linhas de código e não parece ser a função do teu programa como um todo, em linhas gerais. Né? Então, se você quiser isolar essas responsabilidades, até para facilitar a evolução do seu programa, você pode criar procedimentos para isso, subrotinas para isso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova subrotina, um novo procedimento, também com a palavra void, ainda vou explicar para vocês o que é ainda nesse vídeo, e vou chamar de aguardar usuário. Ok? E o que a gente vai fazer enquanto estiver aguardando o usuário é exatamente esta lógica aqui que a gente já fez antes. Ok? Não preciso mudar nada. Porém, agora, né, eu vou fazer program.aguardar usuário. Vou até tirar essas linhas em branco, porque vocês conseguem perceber, inclusive, como o nosso programa fica mais legível. Então, o que ele faz? Ele exibe a hora atual, ele aguarda o usuário e ele exibe a hora atual. E eu não precisei declarar aqui, ó, dentro do método main, toda a responsabilidade de fazer tudo, e também não precisei aqui dentro do método main poluir o entendimento de quem está lendo esse programa sobre o que vai fazer. Ele não precisa ler o programa inteiro para entender o que vai fazer. Só de ler isso aqui ele já sabe o que vai fazer. Se ele quiser saber especificamente como eu faço para exibir a hora atual, ou especificamente para saber como é que eu faço para guardar o usuário, ele vai até a subrotina específica e olha. Então ele sempre pode vir aqui, clicar com o botão direito e ir para Go to Definition, ir para definições, ou apertando F12. E aí o teu cursor te joga exatamente para o ponto onde isso aqui está definido. Então, ó, deixa eu tirar da tela para ficar mais fácil. Vou pressionar a tecla F12 e ele me joga para o trecho do código onde isso aqui está definido. Isso aqui, pessoal, é essencial conforme o tamanho do seu programa vai ficando muito grande. Tá? Outra coisa importante, você não precisa usar isso aqui se você estiver dentro da própria classe, tá, gente? Então, eu estou dentro de program, eu não preciso usar a palavra program, tá? Então, a gente pode, na verdade, retirar tudo isso aqui, ó. Ok? Que tudo continua funcionando. Tá? Eu posso fazer referência diretamente a essa subrotina sem ter que fazer referência a program. Só vou rodar ela aqui para vocês verem que eu não estou enganando vocês. Ok, tá rodando, ficou amarelo, né? Vou voltar para vermelho para facilitar os nossos próximos exemplos. Ok? Pelo menos na posição que o monitor está para mim aqui é muito difícil de enxergar vermelho. Ok, agora, esse tipo de subrotina que a gente criou aqui é um tipo de subrotina que a gente chama de procedimento. Por que procedimento? Porque ele é feito para
desviar a execução do meu programa para um outro bloco, executar esse bloco e depois voltar para o ponto onde estava, única e exclusivamente. Tá? O processamento que vai ser executado não gera um resultado único, sim gera um comportamento, gera uma execução de tarefas. Tá? Algumas situações a gente vai querer subrrotinas que calculam alguma coisa para a gente, tá? Ou que de alguma forma te dão um resultado. Né? Vocês já conhecem isso para as funções que dão um retorno. Por exemplo, quando você chama math.sqrt, ela não te retorna a raiz quadrada do número? Então, a gente quer fazer esse tipo de coisa também. Tá? E é isso que a gente vai ver agora como fazer. Tá? Eu vou deixar essas 3 linhas aqui comentadas, mas eu não preciso retirar aqui essas subrrotinas, porque não vai dar erro se elas existirem e não forem chamadas. Tá? O que a gente quer agora aliás, tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês antes. Eu vou desfazer aqui. Tá? Digamos aqui, eu vou fazer mais uma cópia disso aqui. Importante falar disso antes. Então agora o meu programa vai exibir a hora, aguardar o usuário, exibir a hora novamente, aguardar o usuário novamente, exibir a hora atual novamente. Só que agora, aqui, ó, eu vou rodar para a gente discutir aqui. Eu quero o seguinte. Eu quero que na primeira vez ele apareça a mensagem, pressione uma tecla. Na segunda vez, eu quero que ele apareça uma mensagem diferente. Eu quero que ele exiba, por exemplo, pressione outra tecla, ou mais uma tecla. Ok? Percebam que aqui, a minha subrrotina tem um texto fixo, né? Eu não tenho como fazer isso aqui dentro. Né? Eu não tenho como saber se é a primeira, a segunda, a terceira ou a 10ª execução. Tá? Então, está fixado um texto. O que eu gostaria de fazer agora é mais ou menos o que a gente faz com o WriteLine. Quando eu chamo o WriteLine, eu digo para ele o que ele tem que exibir. Eu queria fazer isso aqui com a nossa função. Ó. Eu quero, quando eu chamar a aguardar o usuário, eu quero dizer para ele o que ele tem que exibir. E na segunda vez eu quero dizer uma coisa diferente. Para fazer isso, eu preciso ensinar a minha subrrotina a receber aqui um parâmetro, okay? Um argumento. Então eu preciso explicar para ele como que ele tem que pegar esse valor aqui para poder processar dentro da sua lógica. Tá? Então eu vou dizer aqui, ó, dentro do parênteses aqui da minha função, qual é os parâmetros que esta subrrotina recebe. Tá? No caso, o que eu quero receber aqui? Não, uma string. Então, eu vou definir aqui uma string e vou dar um nome para ela. Vou chamar ela de mensagem. Percebam que só de fazer isso, meu programa já parou de dar erro lá. Né? O que acontece? Agora eu estou dizendo que para poder aguardar o usuário, eu preciso que você me diga qual é a mensagem que eu vou exibir para ele. E aí eu vou pegar esta mensagem aqui, ó, em vez de exibir ela fixa, eu vou exibir ela. Percebam que isso aqui é uma variável. É uma variável que ela é declarada ao início, toda vez que esse procedimento for executado. E que valor ela vai ter inicial? O valor que for passado para na chamada da função aqui como argumento. Ok? Então, nessa primeira execução, mensagem vai valer pressione uma tecla,
E na segunda execução, mensagem vai valer, pressione mais uma tecla. Okay? E aí eu vou conseguir ter o comportamento que a gente esperava. Então vamos ver agora se isso funcionou. Então, maravilha, fez exatamente o comportamento que a gente imaginava. Tá? Então eu posso, né, em vez de ter, por exemplo, uma função aguardar usuário diferente para cada situação, eu posso ter uma só que tem um comportamento igual, mas variável. Okay? Ele é o mesmo comportamento, mas ele pode ter um texto variável, por exemplo. Então, é importante você identificar o que você pode variar, o que você não pode variar, colocar isso como parâmetro e criar a sua subrotina. Né? Ok? Com isso, a nossa subrotina fica bem mais interessante. Mas eu gostava tanto de colocar só aguardar o usuário, ele ter uma mensagem padrão e eu não ter que escrever mais nada. Será que eu não posso ter, né? Nessa situação aqui, ó, algo mais limpo, assim, né? Até pode, mas qual o problema? Ó? Aguardar o usuário está esperando que você diga para ele uma string. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso ensinar o meu programa a ter duas versões de aguardar o usuário. Uma que espera uma string e uma que não espera nada. Okay? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui e criar uma outra subrotina, novamente com o mesmo nome, aguardar o usuário, porém com uma quantidade de parâmetros diferentes. No caso, a gente quer sem nenhum. Feito isso, o nosso programa sabe que nessa situação ele tem que chamar essa de baixo, e nessa situação, onde ele recebeu uma string, ele tem que chamar a de cima. Ok? E aí você tem o comportamento que você quer. Aqui, você tem duas possibilidades para resolver esta função. Uma delas é aquela que a gente já tinha antes e a gente até perdeu a mensagem padrão, né? E deixar a mensagem fixa aqui, ó. Pressione uma tecla. Isso vai funcionar. Porém, a gente está repetindo o código aqui, né? Não parece legal, porque se eu tiver que mudar o comportamento, eu vou ter que mudar em dois lugares. Então, o que seria o ideal fazer aqui? Se ele chamar sem nada, você vem aqui e repassa para a anterior com uma mensagem, ok? Então, você reaproveita a de cima nesta aqui. Então, se ele chamar sem nada, você chama novamente a de baixo, porém agora com uma mensagem personalizada e ele não ficará. Então vamos ver como é que isso ficou. Vamos testar aqui, né? Para vocês verem que isso aqui funciona. Ok? Olha lá. Primeira, eu não passei mensagem nenhuma, o controle do programa veio para cá e nesta situação, eu chamei a outra cópia dessa subrotina com o mesmo nome, passando a mensagem que eu queria, e aí eu tenho uma boa sequência de comandos para resolver este problema. Tá? Obviamente, você vai criar o que for mais adequado para você em cada uma das situações. Tá? Esse tipo de situação, onde eu tenho duas subrotinas com o mesmo nome, mas com uma diferença nos parâmetros aceitáveis, a gente chama de sobrecarga, ok? A gente diz que isso aqui está sobrecarregado. Tem uma segunda criação do mesmo, da mesma subrotina, do mesmo método, porém com argumentos, com parâmetros diferentes, tá? Esta linha inteira aqui a gente costuma chamar de assinatura. Tá? Então a gente diz que
quando você tem uma sobrecarga, você tem que utilizar assinaturas diferentes. Obviamente que se eu tirasse aqui, né, essa parte, ele teria que dar erro, porque ele teria 2 vezes a mesma subrotina, okay? E não saberia qual executar. Maravilha? Então, vamos seguir. Agora sim, né, para dar o próximo passo, eu vou comentar esse trecho de código e nós vamos ter um novo exemplo. Tá? Nesse novo exemplo, eu vou pedir para que o usuário digite o seu nome, o seu sobrenome, e eu vou exibir uma mensagem utilizando o nome completo dessa pessoa. Okay? Então, eu vou criar uma variável aqui, string, chamada nome, e vou receber isso do usuário. Então, vou fazer console readline, mas antes disso, eu vou avisar o usuário do que ele tem que fazer. Então, vou dar um write e vou fazer assim, nome igual, para ele saber que ele tem que digitar o nome dele, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o sobrenome. Então, como é muito parecido, né? Vou colocar aqui sobrenome, vou pedir para ele digitar o sobrenome e a variável aqui vai ser sobrenome, ok? E agora eu vou exibir console writeline, obrigado, nome, sobrenome, e vou exibir, copiar essa linha aqui, volte sempre, nome, sobrenome, ok? Então vamos ver como é que o programa vai ficar. Lembrando que as subrotinas que eu não usar aqui não tem problema, tá? Nenhum problema. Aqui a minha expectativa é que eu possa digitar aqui o meu nome. Nossa, nem eu estou conseguindo acertar meu nome. Hermógenes, meu sobrenome, Palácio. Então, obrigado, Hermógenes Palácio, volte sempre, Hermógenes Palácio. Bom, o programa é funcional, mas a gente pode melhorar algumas coisas aqui, né? Tem algumas oportunidades de melhoria aqui. A primeira oportunidade de melhoria que eu vejo aqui é automatizar a formação aqui, ó, do nome completo do usuário. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma subrotina onde eu diga para ele separadamente o nome e o sobrenome e que o resultado do processamento dessa subrotina seja nome e sobrenome juntos e que ele retorne esse valor para que eu possa processar. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Vou criar ele como a gente sabe até agora e vocês vão ver que não vai ser suficiente. Vou chamar de obter nome completo e eu sei que para obter nome completo eu vou precisar receber uma string com o nome e eu posso separar com vírgula o meu segundo parâmetro para receber também uma string chamada sobrenome. Ok? Então agora eu tenho uma subrotina chamada obter nome completo que recebe nome e sobrenome. Ok? O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer alguma coisa assim, ó. Nome completo é igual obter nome completo passando nome e sobrenome. É isso aqui que eu quero.
E aí aqui eu quero usar nome completo. E aqui eu quero usar nome completo, que é essa variável aqui. Ó. Então eu não quero calcular duas vezes o nome completo. Eu quero calcular uma vez só, guardar nessa variável e reutilizar. Percebam que isso aqui é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Executando uma subrotina e guardando o resultado dela numa variável. Quero fazer isso aqui. Só que, do jeito que a gente fez aqui, ó, as demais, a gente não tem a possibilidade de retornar um valor. Por quê? Porque a gente declarou que esta subrotina seria um procedimento, ou seja, ele não teria retorno de valor, usando a palavra void. Então, void significa o seguinte: eu não tenho um retorno de resultado ao executar essa subrotina. Se eu quero que essa subrotina tenha um retorno de resultado, eu não vou poder colocar void aqui. Eu vou substituir void pelo tipo que eu quero retornar. Então, no caso aqui, eu quero retornar nome completo. Nome completo, para mim, é uma string, certo? Então, eu vou trocar void aqui por string. Ah, professor, mas eu quero fazer uma função que faz um cálculo e retorna o resultado desse cálculo. Perfeito. Aqui você vai usar int, ou double, ou decimal, ou qualquer outro tipo que for necessário. Uma data, não importa, você define. Porém, isso aqui continua com erro. Uma coisa é obrigatória quando você coloca um tipo de retorno. É obrigatório que você especifique que valor vai ser retornado. Tá? E você faz isso através do comando return. Tá? E aqui você tem que ter algum valor que seja exatamente do tipo, ó, return, depois um valor que seja exatamente do tipo que você está retornando. Essa função do jeito que eu fiz aqui, sempre quando você chamar ela, não importa o nome nem o sobrenome, ele vai te retornar essa bagunça aqui. Ah, é isso que a gente quer, né? Mas aqui já não daria erro. O que eu quero? Eu quero uma string formada exatamente por nome e sobrenome, né? Então a gente sabe fazer isso, né? Vamos fazer aqui a nossa interpolação. Vamos usar esta variável aqui, nome, um espaço, e essa variável aqui, que é sobrenome. Opa, escrevi errado. E agora sim, ó, toda vez que obter nome completo for chamado, ela vai precisar ser chamada informando um nome e um sobrenome. E ela vai fazer qualquer processamento que for necessário, ok? E ao final, ela vai retornar alguma coisa para o usuário. Tá? Percebam que eu fiz isso aqui direto no return, mas eu poderia também ter criado uma variável aqui, ó, vou chamar de NC, de nome completo, por exemplo. É igual a isso aqui. E aí ela retorna para mim essa variável NC. Okay? É uma possibilidade de fazer isso, seja de cima, seja de baixo. Eu posso ter qualquer comando aqui dentro. Eu posso chamar outra função, eu posso ter console writeline, eu posso ter laço, posso ter decisão, posso ter o que eu quiser. Okay? O problema é meu. Eu que vou definir o que ele tem que fazer. Tá? Então aqui, por simplicidade, tá, gente? A gente não precisa disso tudo. Eu vou deixar somente o retorno diretamente aqui, ok? E aí a gente tem uma função bonitinha aqui que retorna uma string com este valor. Vamos ver se a gente chamou ela certinho, né? Ó, chamou aqui. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, nome Hermógenes, sobrenome Palácio, e está lá novamente bonitinho como deveria estar. Okay? Outra oportunidade de melhoria que a gente pode fazer aqui
é esse trecho, né, pessoal? Perceba que esse trecho aqui está muito igual, né? Um com o outro. Não tá bacana. Seria legal se eu pudesse fazer alguma coisa assim, ó. String, vou chamar de x, e fizesse assim, ó. Por exemplo, ler string e passasse uma mensagem para ele assim, x igual a alguma coisa. E esse ler string fizesse essa sequência aqui, ó, e retornasse para mim este valor. Meu programa seria bem mais simples se eu tivesse um x e um y, né? Poderia fazer isso aqui. Ficaria mais bacana, né? Automatizar essa leitura de uma string do usuário, bem mais bacana, né? Então vamos fazer isso. Vamos criar aqui também ela vai retornar uma string, que string que for digitado, eu vou chamar de ler string e vou passar para ele a mensagem que ele tem que exibir para o usuário. E aí eu vou fazer a exibição da mensagem, console write, passando exatamente a mensagem que o usuário, que o chamador informou, e vou retornar o que? Console readline. Ok? Resultado do que for. Antes eu gravava uma variável, né? Poderíamos fazer isso também. String valor digitado é igual a isso aqui. E aí o resultado da minha função, o retorno dela vai ser essa variável valor digitado. Okay? Podemos fazer isso também, o que vocês acharem que fique mais legível. E agora eu tenho uma função genérica, né? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui comentado e vou dizer aqui, ó, que o meu nome é igual a ler string passando a palavra nome, e que sobrenome é igual a ler string passando a palavra sobrenome. Aí, ficou bem mais bacana, né? Ó. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Opa, não isso, na verdade, isso aqui, tá? Alinhar aqui para ficar mais bonitinho. Eu acho desnecessário. Tá? Então, percebam, né? Vamos rodar o nosso programa, vamos ver ele funcionando. Perceba que o seu programa fica mais legível, ele tem menos código duplicado, você tem código que é reaproveitável, que você pode reutilizar essa mesma ler string aqui em outros programas posteriormente, se você quiser, tá? E mais fácil de manter, porque se você precisar mudar, por exemplo, a partir de amanhã você não quer mais que o nome fique assim, você quer que ele quebre uma linha antes, você vai mudar num lugar só. Ok? Então, tudo funcionando normalmente. Ok? Ok, agora a gente vai fazer um exercício, um exemplo usando números. Então eu vou fechar esse projeto aqui e criar um novo projeto só para esse exemplo. Tá? Vou usar um .NET New Console, vou chamar de exemplo subrotinas. Okay? Nesse exemplo que eu vou dar agora, a gente vai resolver este exercício lá do site onde eu coloco os materiais desse curso. Né? Então, pode olhar, o link vai estar na descrição. Na lista de exercícios, né, de decisão simples, a gente tem um exercício que ele pede para que, dados 3 números
digitados pelo usuário, que você faça algumas coisas, né? Primeiro, esses números têm que ser maior que zero, a primeira exigência, né? Depois, ele pede para validar se esses números correspondem a um triângulo, né? Segundo a regra de existência de um triângulo. Depois, que você exiba o tipo, se ele é equilátero, escaleno ou isósceles, e depois exiba a área do triângulo calculada através das medidas dos seus lados, ok? Então, a fórmula que nos dá isso é a fórmula do teorema de Heron, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, pensando em estrutura do programa e pensando em reaproveitamento, nós vamos fazer uma função que me diz, dado os números dos lados, se esses números formam ou não um triângulo, ok? Então ele vai receber 3 valores e a gente vai dizer se esses 3 valores são triângulo ou não. Sendo triângulo, a gente vai ter uma outra função que vai retornar para a gente o tipo, ser equilátero, escaleno ou isósceles. Então a gente vai receber as medidas dos 3 lados e retornar equilátero, escaleno ou isósceles. E, feito isso, a gente também vai ter uma outra função que vai calcular a área, dados os 3 lados, usando o teorema de Heron. Okay? Então, o projeto está feito aqui, vamos acessá-lo. O exemplo é de outra lista, né? Não é nem a nossa preocupação conseguir montar a lógica disso aqui, mas sim como organizar isso utilizando as subrotinas, né? No caso aqui, funções. Então, eu não vou me preocupar com o fato de que o usuário deveria receber os 3 números, digitar os 3 números, tá? Eu acho que vocês não viram o exercício, né? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Esse é o exercício, tá, gente? Então, receba 3 números maiores que 0, valide se eles formam um triângulo e exiba o tipo do triângulo e a área. Aqui está a regra de condição de existência, que vai virar uma função, a regra do tipo de triângulo, que vai virar outra função, e a regra da área do triângulo, que vai virar outra função. Okay? Então, vocês não viram, né? O que eu fiz foi fechar aquele projeto, abrir, criar um projeto novo e abrir. O projeto se chama Exemplo Subrotinas. Okay? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente quer fazer aqui seria a entrada que o usuário digitasse para a gente os valores dos 3 lados, tá? Por simplificação, eu não vou fazer toda a lógica de digitação. Eu vou criar essas variáveis já, deixá-las já prontas com valores fixos, ok? Então, eu vou criar aqui uma variável double, ela vai se chamar A, primeiro lado, ou melhor, vou chamar de lado 1, lado 2 e lado 3. Ok? Vou dar valores fixos, tá? Lado 1 vai ser 3, lado 2 vai ser 4, lado 3 vai ser 5. Esses são 3 lados que a gente sabe, lá da matemática, que formam um triângulo retângulo, né? São 3 medidas bem conhecidas para um triângulo retângulo. Ok? O que a gente quer fazer agora, então? As 3 funções. Tá? Então, vamos fazer primeiro uma função que nos diz se essas medidas formam ou não um triângulo. Então, eu vou criar aqui uma função que vai retornar sim ou não, né? Então ele vai retornar para a gente um booleano
e o nome da função vai ser existe triângulo. Ok? E vamos começar aqui, só colocar o comando return para ele sumir aqui com o erro. Agora a gente começa a montar essa função. Para que eu avalie a existência de um triângulo, eu preciso saber as medidas dos 3 lados. Então, eu vou receber 3 parâmetros, que eu vou chamar de A, B e C. Percebam que aqui nos parâmetros eu não posso fazer essa simplificação da vírgula aqui, né? Eu preciso declarar o tipo em cada um dos parâmetros. E aí, eu vou ter que fazer essa função. Como é que eu vou fazer essa função? Eu vou ter que aproveitar aqui a fórmula, né? Vou copiar isso aqui e colocar de comentário, mas todas essas condições têm que ser atendidas. Tudo isso aqui tem que ser verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada triângulo válido. E essa variável vai ser verdadeira somente se todas essas condições que eu escreverem aqui forem verdadeiras. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar, que está implícito aqui, é que tanto A quanto B quanto C não podem ser negativas nem zero, né? Zero não é triângulo e negativo também não faz sentido. Então, eu tenho que garantir que A é maior que zero e também que B é maior que zero e também que C é maior que zero. E também, aí começa a condição de existência, né? O lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é B mais C. O B tem que ser menor que a soma de A mais C. E o C tem que ser menor que a soma de A mais B. E também eu tenho que garantir que o A tem que ser maior que a raiz quadrada da subtração dos outros dois lados. O B tem que ser maior que a raiz quadrada. A raiz quadrada não, né? Perdão, o valor absoluto, né? O valor absoluto. Ou seja, o valor desconsiderado o sinal. A menos C. E C tem que ser maior. Função que calcula o absoluto de o valor absoluto de um número é math.abs. A menos B. Certo isso aqui? Tá, né? A, B menos C, B, A menos C, C, A menos B. Aqui a ordem não vai fazer diferença, porque a gente tem aqui também o valor absoluto. Ok? Então, se tudo isso aqui for verdade, então nossas medidas formam um triângulo. E aí, esse valor booleano aqui é exatamente o que eu vou retornar, né? Ok? Então, vamos só fazer um teste aqui, console writeLine. Vamos mandar exibir o resultado dessa função, né? Existe triângulo para o lado 1, lado 2 e lado 3. Poderiam ter sido digitados pelo usuário. Só para a gente ver se está tudo certo até agora.
.NET Run. Então, ó, o resultado foi true. 3, 4 e 5 formam sim um triângulo. Agora, se isso aqui for maior que a soma dos outros dois, não deveria formar, né? Então, se a gente colocar aqui 8, por exemplo, já não deveria formar um triângulo. Vamos ver. Ok, não forma. Se ele for 0 ou menos 2, por exemplo, também não deveria formar um triângulo. Ok, precisaríamos fazer mais alguns testes, mas aparentemente está tudo ok. Tá? E agora, né, na verdade a gente não quer exibir isso aqui, né? Okay? Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer um desvio, né? Então eu quero duas situações. Se não é triângulo ou se é triângulo. Então, como é que eu vou saber isso? Testando aqui exatamente a nossa função existe triângulo, que vai retornar para a gente um booleano que vai ser testado pelo if, que vai ser verdadeiro ou falso. Então, aqui eu quero o não é triângulo, né? Então, quando isso aqui retornar falso, eu quero que entre aqui. Então, eu preciso inverter, né? Então, eu vou perguntar se ele não é triângulo. Lembra aqui do símbolo de negação lógica, né? Então, se não existe triângulo, ele não é. Aí, a gente pode vir aqui e exibir não é triângulo para o usuário. E se for triângulo? Aí eu tenho mais trabalho a fazer, né? Eu preciso dizer o tipo e a área. Então, a gente vai precisar de uma função que diga para a gente o tipo. E nós vamos definir ela já. Então, vai ser uma função do tipo string, né? Porque ela vai retornar um texto para a gente com o tipo do triângulo. Ela vai se chamar tipo triângulo. O que ela vai receber? Mesma coisa da anterior, né? 3 lados. E ela vai fazer um teste quanto ao tipo e vai retornar o tipo correspondente, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, que o primeiro deles é o tipo equilátero. O equilátero, as 3 medidas têm que ser iguais. Então, eu vou ter um teste aqui. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou retornar a palavra equilátero. Ok? Então, vamos ver qual que é o teste que nos permite garantir que esses 3 valores são iguais. Se eu testar que A é igual a B e B for igual a C, já é suficiente. Então, quando você precisa testar a igualdade de 3 valores, você testa o primeiro com o segundo e depois o segundo com o terceiro. Se tudo isso aqui for verdade, os 3 lados são iguais. Próxima situação que a gente tem é retornar o valor
escaleno. Então, qual é a situação do triângulo escaleno? 3 lados com medidas diferentes. Então, aqui eu já preciso pensar um pouquinho mais para testar, né? Se o meu A for diferente de B e o meu B for diferente de C, não é suficiente. Eu ainda preciso testar que o meu A é diferente de C também, né? Que se A for igual a C, só isso aqui vai passar, tá? Ok? E daí ele difere do B, e aqui difere do B também, mas A e C ainda podem ser iguais. Então você testa também, que tanto faz, né? A diferente de C ou B diferente de C, já que a única possibilidade de chegar nessa última parte é o B sendo, o A sendo igual ao C. Okay? Então a gente testa para ver se ele é diferente. E a última possibilidade, né? Se não for nenhum dos dois, aí fica fácil, a gente sabe que ele é isósceles. Assim que escreve. Isósceles. Ok? Maravilha. Vamos voltar lá. E agora a gente vai aqui no nosso programa gravar isso aqui numa variável string. Vou chamar de tipo e ela vai ser igual, aí eu vou chamar a minha função tipo triângulo, passando lado 1, lado 2 e lado 3. Vamos exibir esse cara aqui. O triângulo é, e aqui a palavra, a variável tipo que vai ter os valores, ou equilátero, ou escaleno, ou isósceles. Vamos ver? Então, ó, a gente rodou ele em 3, 4 e 5. Então, o nosso 3, 4 e 5 é escaleno. Realmente, os 3 lados são diferentes. Se eu colocar 3, 4 e 4, nós vamos ter um triângulo isósceles, com 2 lados iguais. Se eu colocar 4, 4 e 4, nós vamos ter um triângulo equilátero, ok? Óbvio que todo o teste ainda continua funcionando, né? Se eu colocar um lado negativo aqui, ele vai continuar nos dizendo que não é um triângulo. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso triângulo conhecido. E o que falta fazer agora? Falta agora a gente calcular a área, né? Então, eu vou criar mais uma função aqui. Essa vai nos retornar um número, né? Então, essa vai ser double. Eu vou chamar de área triângulo e ela vai receber os mesmos 3 lados. Ok? E aí, ela vai retornar para a gente a nossa fórmula, tá? Então, vamos olhar lá. É isso aqui que a gente precisa calcular, né? O semiperímetro, S, e depois a área. Então, a soma dos metade da soma dos lados, né? O semiperímetro. Vamos calcular ele. Vamos lá, tem um double. Vou chamar só de S mesmo. Vai ser igual metade da soma dos lados, né? A mais B mais C. E depois eu já posso retornar a área. A minha área é a raiz quadrada. Então, vamos
Vamos fazer aqui math sqrt de alguma coisa, que é tudo aqui, né? Semiperímetro vezes 1, 2, 3 coisas. Então é semiperímetro vezes 1, 2, 3 coisas. E o que são essas 3 coisas? Semiperímetro reduzido de cada um dos lados. Então é S menos A, S menos B e S menos C. Então tá aí, calculada a fórmula da área do triângulo. Agora a gente vai ter então aqui uma variável double chamada área, que vai ser área triângulo de lado 1, lado 2 e lado 3. E a gente pode melhorar a mensagem aqui. E possui área de... Opa. Aqui é área. Então vamos melhorar isso aqui, né? Vou fazer um negócio mais bonitinho aqui. A, B, C. E vamos ver como isso aqui fica. Opa, o que eu errei? Não é ABC, né? É lado 1, lado 2, lado 3. ABC é o nome que ela tem dentro da função. Muito cuidado sempre com isso. Então aí está. Triângulo 3, 4, 5 é escaleno e possui área de 6. Ok? Vamos só fazer um outro caso. Vou pegar diferente aqui, só para vocês verem que 3, 4, 3, lado 1 e lado 3, que são iguais. O triângulo 3, 4, 3 é isósceles, né? Dois lados iguais e possui área de blá blá blá. Vou melhorar isso aqui, né? N3 só, tá bom. E vamos pegar aqui um equilátero também, só para mostrar para vocês que é isso mesmo. Ok? Maravilha. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês por hoje. Muito obrigado.